E no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão que vai ajudar você a se libertar de muitas tensões da escala e que com o tempo essa liberdade vai ajudando a tomar melhores decisões que tem a ver onde está o seu olhar. É muito importante definir, afinal a gente precisa, todo dono de negócio precisa reconhecer onde estão, que existem pontos cegos na sua tomada de decisão, e nesse ajuste de olhar que a gente vai conversar hoje aqui, eu quero alinhar com você que se você fizer esse compromisso comigo aqui, de colocar o teu olhar nesse local e tirar daquele local ruim que eu vou trazer para você, também vai ajudar muito a manter a constância, a se manter firme no processo de fazer um negócio escalar, beleza? Então esse vai ser o nosso trabalho de hoje aqui, a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão a respeito do que para apurar o pensamento, apurar o raciocínio de um negócio que vai escalar, que você quer que escale para atingir suas metas e realizar os seus sonhos. E agora a gente vai também aprofundar nisso e trazer um recurso bom de onde está o seu olhar, ok? Isso é muito importante, que é a disciplina que faz os donos de negócios conseguirem escalar de forma consistente, enxuta e altamente rentável. Mas antes de a gente começar aqui, se você ainda não conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, considere, deixa eu me apresentar aqui. Me chamo Lucas Vercelino e eu sou fundador da Decision Pro, e eu quero dizer para você que uma das coisas que eu mais trabalho, que eu mais atuo hoje, é em duas frentes, né? A principal é tomada de decisão disciplinada, que é onde a gente precisa conservar, que é onde faz o dono se manter consistente, e as relações de trabalho sólidas. As relações de trabalho sólidas somadas a uma tomada de decisão disciplinada permitem que o dono conquiste aquilo que ele mais precisa, que é sair da dependência dele no operacional, para que ele consiga estar mais à frente do crescimento do negócio, na linha de frente com o time, e com isso escalar de forma enxuta, altamente rentável, com confiabilidade, nos altos e baixos aí do crescimento de todo o negócio. Esse olhar que eu trago, essas são as ferramentas para ajudar o dono a fazer esse trabalho interno. E tem uma coisa que eu quero fazer esse ajuste de olhar, porque uma das coisas que mais eu tenho recebido assim, de questionamentos, de doses ali que tiram a constância do dono, que é o esgotamento, que é a frustração com o estado dos seus próprios negócios. Muitos donos de negócios começam um ritmo, né, conseguem até um certo resultado, mas por um olhar desalinhado ele acaba perdendo gás, se frustrando com os resultados, se frustrando com as pessoas que estão trabalhando com ele, e ele não percebe, dá a impressão que ele que tem alguma coisa que ele está fazendo que tem a ver com o modelo de negócios, com o mercado, mas na verdade tem a ver com onde ele está olhando. E é onde que é esse olhar, aonde que ele está olhando, que está fazendo ele perder a constância no negócio, está fazendo ele perder o foco, é o olhar sobre o controle do resultado. Nossa, eu preciso, assim, isso é uma coisa que é algo que a gente precisa dar uma pausa, respirar e olhar para isso, porque é algo que ele opera tanto a nível de ponto cego que muitos donos de negócio sequer conseguem perceber o efeito disso na vida dos negócios. São pessoas que estão com um olhar no resultado, que acreditam que podem controlar o resultado do negócio, o quanto vão faturar, o quanto que vão almejar, e se ela coloca aquela meta, a pessoa que tem um olhar no controle no resultado, ela acredita que ela tem controle do resultado, se o resultado não acontece, gera uma grande frustração, né? São pessoas que acabam, normalmente, tá? O dono de negócio ele é mais movido por resultados, ele não é um cara tão detalhista em processos, é uma característica do dono de negócio, normalmente é assim, tá? Não é um cara que ele é tão artista, vamos dizer, nesse sentido, né? Eu vou fazer a comparação como se fosse um artista, né? Não é um cara que tem tanto detalhe nos processos, ele é o cara que joga lá o desafio, ele consegue ter uma visão mais ampla, mais generalista, ele quer ver as coisas acontecendo, e ele não é um cara normalmente muito detalhista ou que tende a ser muito criterioso na hora de fazer os processos. Assim, eu preciso dizer que donos de negócios maduros equilibram isso, tá? Mas, e tem casos, exceções também, de pessoas que têm esse equilíbrio maior nato. Mas, normalmente, como a gente está num mercado que ele estimula demais os resultados, os dígitos, né? Faturamento,
O dono de negócio que acaba sendo voltado muito para ficar obstinado com faturar, ele vai perder de vista outras dimensões extremamente importantes, que são a construção de caixa, a construção a ampliação de margem através de um raciocínio crítico ali, de manter uma estrutura enxuta. Ele vai desconsiderar o progressivo e gradativo, de que de repente ele não precisa ter uma operação com um volume de faturamento tão alto no primeiro ano. Ele pode ter um faturamento um pouquinho mais reduzido porque ele está estruturando a casa, mas ainda mantendo uma margem. Ele não precisa acelerar tanto os processos. Então, assim, o grande problema de se focar em resultados apenas é que normalmente o que acontece? O dono vai acabar perdendo. Quando o resultado não acontece, gera uma frustração muito grande. Então, uma das disciplinas que eu ensino aqui, que eu entendo que ela é libertadora para o dono, ele passa a tomar melhores decisões depois disso, é quando ele para de atrelar o resultado que ele tem à autoestima dele. Muitos donos de negócios não percebem, mas são totalmente... a autoestima deles está totalmente vinculada a quando ele dá resultado ou não. E aí, quando ele não dá resultado, quando algo sai fora do previsto, quando por alguma questão de mercado a coisa não anda, ou por um período a empresa está passando por uma reestruturação ou por uma crise, ele se sente a pior pessoa do mundo. Então, isso tem a ver por se atribuir um olhar irrealista, imprático e totalmente... É quase uma loucura, que não parece loucura, de achar que existe controle sobre o resultado. Mas o olhar, ele precisa estar no controle do processo para levar aquele resultado. Os donos de negócio que têm mais maturidade, que estão mais alinhados, que têm mais alinhamento, que têm mais disciplina e conseguem se manter firme no jogo, eles têm uma visão mais voltada ao processo que leva ao resultado. Ele vai focar, ele vai fazer o orçamento, o tal, né, que chama, né? O tempo, o alinhamento, o orçamento, a letrinha, o TAO, né? O tal do crescimento, que é ter noção do tempo que as coisas levam, ter os alinhamentos necessários, fazer os acordos e ter uma noção de orçamento. Por quê? Porque ao ter essa visão, ele sai desse modelo de poder, que é um modelo perigoso. Muitos donos de negócios acabam quebrando os próprios negócios porque acham que tem um poder que não existe. Eles vivem sob um poder inexistente e acabam arriscando demais, aumentam muito as suas margens, quebram, e essa quebra muitas vezes parece que são imposições do negócio, do mercado. Muitas vezes o dono quebra por imprudência. E se ele precisa ter muita atenção, porque quebrar é uma coisa que é uma ruína, né, no negócio. Então, o dono precisa se trabalhar internamente para não se expor a esse tipo de risco, né? Só que muitas vezes ele se expõe porque ele está querendo controlar o resultado, porque na verdade o resultado dele define quem ele é naquele momento, o resultado financeiro. O homem é muito medido por isso, hoje as mulheres também estão vivendo muito assim. Então é o número de likes, é o número de faturamento, isso tudo são métricas de vaidade, porque muitas vezes para chegar lá ele vai precisar construir, ele vai precisar passar pelos anos negros onde ele não é conhecido, onde ele não fatura como ele gostaria. Então, um ponto de atenção que ele precisa ter é com relação a esse ponto de ele fazer o que precisa ser feito, independente de ele querer fazer ou não, independente de ele ter um resultado vinculado ou não, né? Então, uma das coisas que ajuda é ele focar mais no controle do processo, das coisas que vão levar ao resultado. Existe um processo que leva ou não a um resultado. O processo ele garante o resultado? Não. Mas a falta de processo, a falta de um alinhamento, a falta de regras, a falta de um método de trabalho compromete muito um resultado desejável. E a falta disso também leva a uma compensação de poder. O dono, se ele não tem um método para trabalhar com as pessoas, para alinhar com as pessoas o resultado que ele busca, ele vai ter uma limitação do potencial. E aí ele vai precisar utilizar um modelo de poder, de magnetismo pessoal para fazer o negócio escalar. Isso é muito ruim porque perde-se a objetividade na hora de fazer o negócio escalar. Então o olhar, por isso que eu falo, o jeito de enxergar
o jeito que está olhando, precisa estar, cara, eu tenho um método de trabalho, eu tenho um método onde eu consigo trabalhar sem estar dependente do resultado final ali, e caso esse resultado aconteça, ele valida o meu método, ele aprimora, o meu método é aprimorado, e se ele não acontece também, ele afeta a minha autoestima ou não. Então, o ponto está aqui no seguinte ponto, que, cara, entenda, o resultado não está sob seu controle. O resultado ele pode acontecer ou não. Você vai aumentar as condições para aquilo acontecer, mas pode ser que ele não aconteça. Pode ser que dê um problema no mercado, pode ser que o cliente atue de forma imprevisível. O que está no controle vou fazer o meu melhor, eu estou criando processos, eu estou criando disciplina, estou criando esse ativo tão importante que é um time disciplinado também, bem alinhado, para a gente ter resultado, fazer o que é certo, independente do resultado ou não, né? Eu vou fazer o que é certo, eu vou batalhar pelo cliente ali, eu vou aprimorar os bastidores aqui da minha empresa para que a gente flua bem. É aí onde está o olhar, porque esse olhar ele tem a ver com uma frase que eu ouvi que traz um ponto de atenção, né? Que o mesmo mar que o sábio navega, o louco se afoga. Então tem muita gente fazendo as coisas de forma afobada, sem processo, sem método, e aí não há consciência, não há entendimento, e aí sem isso vai existir uma necessidade de compensação para o resultado. O resultado é que vai definir se a pessoa tem valor ou não, e isso é muito perigoso, porque tem donos que daí passam a fazer qualquer coisa para ter o resultado. Isso é um grande problema para a cultura de uma empresa e para um crescimento estruturado, que é o que a gente prega aqui e o que a gente busca trazer para os clientes e para a segurança e o crescimento de um negócio, beleza? Espero que você tenha gostado então dessa reflexão. Se você gostou, considere dar o seu like. Se você quer aprender a implementar disciplinas, princípios estruturados que fazem o negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável, com confiabilidade e maior previsibilidade, com um time um time autônomo e que vai depender cada vez menos do dono para fazer o negócio crescer, considere também conhecer aqui a Decision Pro, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.